Olá, companheirada, sou o professor Beto Andrade, estou atualmente na coordenação geral do Sintep estadual. Estou gravando esse vídeo aqui para tentar ajudar um pouquinho na compreensão do que está acontecendo em relação ao contra-cheque a partir da mudança da lei. Foi aprovada a Lei 9.322/2021, como todos sabem, que foi aprovada a toque de caixa na Assembleia Legislativa, uma verdadeira manobra do governo Helder para cumprir o piso de 2020. Como todos sabem também, o governo devia à nossa categoria cerca de 1,4 bilhões de reais e pagou o piso com 850 milhões de reais. O que ele fez com os outros 650 milhões de reais foi exatamente a alteração legal para poder caber nesse orçamento a sua dívida. E como é que fica então, né? Quais são as alterações feitas por Helder no contra-cheque? O governo desvinculou as aulas suplementares do vencimento base. E depois a gente vai explicar um pouquinho melhor isso aqui. Ele transformou a gratificação de magistério, que era de 10%, numa vantagem pessoal, certo? É uma vantagem que fica congelada e que não sofre mais nenhuma alteração para o futuro. E ele fixou a gratificação de titularidade, né, que são aquelas percebidas para quem tem especialização, mestrado e doutorado, 10%, 20% e 30% respectivamente, foram fixadas numa tabela e só serão corrigidas ou reajustadas a partir do reajuste geral dos servidores públicos. Mas e agora? Como é que fica o salário? Embora todo mundo já tenha pego o seu contra-cheque, tenha visto as mudanças, a gente vai explicar um pouquinho mais algumas coisas que ainda ficam em dúvida, certo? Ele reduziu com essas alterações o efeito cascata no nosso salário. Antes, o governo, eu, por exemplo, tenho jornada porque sou lotado, liberado para o sindicato, tenho 200 horas, eu não tenho aula suplementar. Professores que são da educação geral não têm aula suplementar. Especialistas em educação, que é da classe do magistério, não tem aula suplementar também. E alguns professores que optaram por estar na jornada, mas a maioria recebe aula suplementar e isso se somava ao vencimento base para efeito de todas as vantagens. Vamos tentar acompanhar aqui um pouquinho, tá? Como é que era antes isso, então? Era o vencimento base, a aula suplementar é calculada sobre ele, claro, mas a aula suplementar. Isso virava base de cálculo para tudo. A gratificação de magistério de 10% incidia sobre as duas questões aqui, as duas rubricas. A de escolaridade também incidia sobre as duas e a de titularidade também incidia sobre as duas rubricas aqui em cima. O adicional de tempo de serviço, que é o triênio, ele já incide sobre todas essas vantagens. Logicamente, quando você for ver esse antes e o depois, como está agora, para de cabeça para baixo, vai ver onde é que está o impacto imediato na discussão que a gente está fazendo sobre o efeito cascata, né? Agora, o vencimento base, que foi reajustado para o valor do piso, ele fica não mais vinculado, as aulas suplementares não mais estão vinculadas ao vencimento base. Ou seja, elas são calculadas sobre o vencimento base, que eu vou mostrar um pouquinho como é que faz o cálculo, mas elas não são mais vinculadas para efeito de cálculo para as outras vantagens. A gratificação de magistério, como nós falamos, virou uma vantagem pessoal congelada. É os 10% sobre o último salário de setembro. É aquele valor que fica congelado e ele não incide para nenhuma outra vantagem também para efeito de cascata, tá? E a gratificação de escolaridade, que é de 80% mantida, né? Essa é uma luta histórica nossa também que está colocada. E está aqui, ó, pessoal, a gratificação de titularidade virou um valor fixo, certo? Conforme uma tabela que tem naquela lei que eu citei aqui, 9.322/2021. Tem uma tabela lá que estipulou quais são os valores a serem pagos por essa titularidade e que só será corrigida, como eu disse, de acordo com o reajuste geral dos servidores públicos. Como é que ficou a TS nessa história, então? O triênio ele passa a incidir só sobre esse valor fixo, sobre a gratificação de escolaridade e sobre o vencimento base. Esses três valores se somariam para poder ser a sexta para o triênio. Quem não tem titularidade, claro, apenas os dois, gratificação e vencimento base. Tá? Quanto maior a aula suplementar, menor foi o reajuste. Isso é uma lógica direta, porque se antes se vinculava ao vencimento base a aula suplementar e ele gerava esse efeito cascata para todas as vantagens, obviamente que quanto menos eu tinha aula suplementar, aí menos eu tinha esse efeito cascata. Quanto mais eu tinha aula suplementar, mais eu tinha efeito cascata. Se eu tinha muito efeito cascata, com muita aula suplementar, quando eu desvinculo ela do vencimento base, o que acontece? Naturalmente, esses professores tiveram menos reajuste do que os outros. Em alguns casos, que foi o caso dos aposentados, esse caso se aplicou, essa regra se aplicou aos aposentados e aposentadas e gerou para muitos deles na verdade, mesmo salário ou até diminuição,
que o governo complementou com uma outra vantagem pessoal para não haver redutibilidade de salário. Então, 9 mil aposentados tiveram reajuste pelo relatório entregue pelo GPREV para nós, entregue não, apresentado pelo GPREV. 7 mil permaneceram no mesmo salário. Parte desses 7 mil aqui tiveram até redução, porque tinham muita aula suplementar mesmo. Aquele pessoal que se aposentava com 280 horas naquele tempo, que podia, é claro, e nesse caso, com a desvinculação, eles tiveram até uma perda que foi complementada por uma vantagem pessoal para manter o mesmo valor. Na prática, esses aqui foram os mais prejudicados, porque não tiveram reajuste nenhum nesse momento que está colocado aqui. Alguns também não tiveram porque já tinham vencido na justiça o debate do piso, que são as ações que o STEP moveu desde 2018 e 2019 em relação aos professores que são classe especial, aqueles e aquelas que se aposentaram, né, tinham um nível superior, mas entraram como nível médio. Nesses casos, muitos e muitas desses professores e professoras recebiam piso por decisão judicial e, logicamente, se já recebiam, não havia alteração no seu vencimento base, né? Mas mesmo assim, tiveram também essa mesma manobra e alteração no seu contra-cheque. Para isso, pessoal, nós estamos já fazendo uma proposição de uma ação judicial que vai ser para reparar esse dano, e é uma luta jurídica, claro, que nós vamos travar contra o governo do Estado. Essa luta, inclusive, pode ser aplicada também para as professores da ativa. Isso a gente explica com mais calma num outro momento, para não ficar um vídeo muito mais longo do que esse, tá bom? A aula suplementar, ela é basicamente a extrapolação, tá, da regência que você tem na sua jornada, acrescida de 20%. Trocando em miúdos, o que significa isso? Vamos dar um exemplo aqui. Dê um exemplo 1. Um professor que tem 160 horas com turma, tá? Ele tem um vencimento base dele 200, que é a jornada de 200. Essa jornada ela é 150 horas de regência e 50 de atividade. Esse professor extrapola dessa regência 10 horas. Sobre essas 10 horas, 20%, que é sobre extrapolação, e dá 2 horas. Então, assim, esse professor tem 10 mais 2, 12 aulas suplementares. Tem pouco aula suplementar, esse caso aqui de professores e professoras perceberam um reajuste significativo em seu contra-cheque. Tem um outro exemplo, o professor que tem 185 horas aqui de regência com turma, tá bom? Esse professor tem no vencimento base, ou professora, 200 horas, sendo 150 de regência, 50 de atividade, isso é da jornada que a gente tem pelo menos de direito e não de fato. Esse professor extrapola 35 horas da sua regência da jornada, sobre 35 ou 20%, que são 7, portanto ele tem, ou ela, 42 aulas suplementares, tá? Lembrando que a aula suplementar se vinculava ao vencimento base e com isso gerava um efeito cascata superior. Se eu tinha então 200 mais 42, o cálculo era sobre 242. Se eu tenho 200 mais 12, que eu dei o exemplo agora há pouco, o cálculo era sobre 212. Se eu tenho só 200 de jornada, o cálculo é sobre 200, tá? Olha só aqui, o professor que tem 215, quase no limite do que tem hoje estabelecido, né, das 220 horas que pode ter de extrapolação. O professor com 215 horas, qual é a situação? Recebe o vencimento base 200, está aqui a regência da jornada dele ou dela, extrapolava aqui 65 horas dessa regência, tem, portanto, aqui com 20% sobre 65, 13, e essa professora ou professor percebia 78 aulas suplementares, tá? Eu dei um caso aqui, que é um caso exceção, mas que são os professores que ainda na ativa também têm por necessidade e muitos aposentados e aposentadas. Eu usei uma referência de 250 horas. Então esse professor é um caso excepcional hoje na ativa, né, que vocês estão aí, mas que tem um vencimento base de 200 horas, 150 de regência, 50 de atividade, e extrapola 100 horas da sua jornada, daqui ó, regência da jornada 150 para 250, 100 horas, 20% de 100 são 20, esse professor ou professora tinha então 120 aulas suplementares, então a gente pode ver aí que é um valor super, né, bem mais alto. Então se eu pego 200 mais 120, 320 horas para fazer uma base de cálculo, é claro que uma base de cálculo com 200 é muito menor do que 320 que está colocado aqui, tá? As aulas suplementares, pessoal, ainda por cima, elas ficaram com um valor precarizado, né? A gente tem uma hora-aula da jornada maior do que a hora-aula da aula suplementar. Por quê? Porque quando ela desvincula do vencimento base, o valor que é pago a ela não sofre nenhum tipo de incidência das outras vantagens. E essa aula suplementar, portanto, fica com um valor menor, em cerca de 40%, 45% do valor. Olha só, comparando aqui, né, o menor e o maior aqui, ó. Esse professor tem como uma base de cálculo 212,
e esse aqui 350. Logicamente que no efeito cascata isso daria um impacto e dá um impacto significativo. Importante dizer que a gente, no simulador que a gente fez no site do sindicato, nós nos aproximamos muito desse resultado aqui, tá corretíssimo, parabenizar o desenvolvedor, que é um professor também, um companheiro nosso, Fernando, e dizer que a gente fez de tudo para poder apresentar o máximo possível dos cenários e mostrar os riscos que estavam colocados com o que o governo fez. Quer dizer que a luta agora tem que seguir para que nós avancemos em direitos e, claro, reparemos aquilo que juridicamente consigamos reparar na justiça, mas sigamos pela luta do piso do ano que vem. Uma pauta central é a pauta da jornada de trabalho, né, e a luta por uma matriz justa, uma matriz curricular justa, mas essencialmente jornada de trabalho para a nossa categoria. Além da luta que nós temos feito um grande esforço de mobilização pela questão das reformas das escolas, merenda escolar, a pauta central tem que se apontar pelo piso e pela jornada de trabalho em 2022, certo? Então é uma luta muito grande. Lembrando que, eu preciso falar para terminar esse vídeo, que nossa assessoria jurídica esteve em Brasília fazendo cobrança do Supremo Tribunal Federal em relação às ações, a nossa ação do piso de 2016, e a gente teve um indicativo, teve um êxito nessa mobilização, porque foi pautado para entre 5 e 11 de novembro, ou 12 de novembro, nesse período do intervalo de 5 a 12, a votação do recurso que foi feito pelo governo do Estado, mais um embargo protelatório, e que nós inclusive pedimos para ser multado o Estado por conta disso, e agora vai ser julgado entre 5 e 12. Nós temos muita expectativa de que nós consigamos o trânsito em julgado e aí possamos fazer a execução do Estado para o pagamento dos retroativos desse ano de 2016. Os outros anos nós vamos preparar umas novas ações para entrar também para cobrar os retroativos. Lembrando que em 2017 a nossa ação já foi vitoriosa no STJ, né, mas tem ainda trâmites a percorrer. E 2018, que era uma ação prospectiva, que era 2018 para frente, ela não saiu do Tribunal de Justiça ainda. Então, com o pagamento do piso, perde o objeto, mas a gente ganha na perspectiva de que reafirme que a nossa tese estava correta, e isso abre um precedente para que nós possamos resgatar e reivindicar todos os nossos retroativos que nós temos direito. Então, tem muita luta para lutar, tem muita coisa para fazer, é importante que a gente faça o máximo possível de acompanhamento desse vídeo, que a gente possa assistir, né, e a gente possa compartilhar e debater o que está colocado aqui. Nós vamos continuar na luta e com certeza continuar batalhando aí pela escola pública de qualidade, pelos nossos direitos, porque essa é a nossa luta incansável todos os dias, todas as horas, em todos os cantos desse estado. Sigamos com muita coragem, sigamos sempre com esperança e sigamos essencialmente lutando, companheiros e companheiras. Um grande abraço.